Fala pessoal, gostaria de primeiramente, né, expressar a minha emoção de estar com esse nosso convidado aqui. Até as palavras me faltam ainda, mas estou muito feliz. Como disse para vocês, a gente ia trazer um convidado muito especial, falar de temas muito importantes, né? A gente está muito lisonjeado de estar ele aqui. Ele é só suspiros mesmo. Quando vocês verem aí o que ele vai trazer para nós, vocês vão ficar muito felizes enquanto eu tô aqui, né? Ele se graduou já faz um tempo, né? Tô aqui com a minha colinha e essa é uma cola boa. Eu sei que ele não vai não vai falar muito para mim não, mas ele se graduou na PUC. Ele é especializado, fez especialização em direito na URGS. Ele é mestrado em direito, doutorado em direito, né? Ele é certificado pela ABIMA, CPA 20, né? Uma certificação para quem trabalha com instituições financeiras, né? Ele já buscou essa certificação e também trabalha com instituição financeira hoje também. Atualmente, ele já é o presidente da comissão de estágio, né? E exames da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul, né? Ele é membro da banca examinadora da Ordem também. Ele é analista júnior do Unibanco, do Banrisul, do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, um banco aqui do estado, né? Para quem estiver assistindo a gente fora do estado, é um banco daqui. Ele é professor e coordenador do curso de Direito da Faculdade João Paulo II aqui de Porto Alegre. Faculdade maravilhosa, a gente vem falando nela em todos os episódios aqui. Então ele vai contar muita coisa pra gente. Seja bem-vindo, professor Marcos Roberto de Lima Aguirre. Gente, muito obrigado a todos que estão nos escutando, participando dessa brilhante atuação e inovação que a nossa ex-júri podcast está fazendo aqui no papel do Michel. Uma pessoa assim muito, vou dizer assim, eu tive a oportunidade de ser professor dele e cada aula foi mais um diálogo do que aquele tom professoral, né? Ele participa, é uma pessoa que fica instigando a gente a buscar conteúdo, a melhorar, a aprimorar cada vez mais. Então está sendo uma alegria para mim estar aqui, Michel. Obrigado, professor. É só emoção para mim aqui estar participando com o senhor aqui, fazendo essa participação com o senhor. Eu estou muito feliz, né? É gratificante, né, professor? A gente que está desenvolvendo um projeto e ter apoio de pessoas tão significativas e que são exemplos para a nossa vida, tanto pessoal quanto carreira profissional, né? Para mim é um tremendo prazer tê-lo aqui e gostaria de ficar jogando confete nisso o tempo todo, professor. Mas eu também sei que o senhor é uma pessoa muito ocupada, dedicou seu tempo em estar aqui conosco e isso é mais um motivo pela nossa gratidão. E eu queria, professor, inicialmente que o senhor contasse para a gente um pouquinho aí como foi essa sua trajetória de formatura na PUC, de estudo, de optar pelo direito. O senhor sempre trabalhou com direito, professor? Sim. Não, obrigado pela pergunta. E conversando com o pessoal, começamos muito, na verdade, desde a época de escola, né? No meu antigo colégio, na época ensino segundo grau, agora é ensino médio. A gente tinha um projeto muito interessante que era chamado Projeto Aprendendo para a Vida. O que a gente fazia naquele projeto? Tinha um professor nosso que coordenava e ele fazia a seguinte questão, por exemplo, ele era engenheiro-professor. E ele falou assim, vou trabalhar no município e vou montar um hospital. Aí ele perguntava todas as áreas que era importante ter no hospital. Aí tinha que ter os advogados para estudar a questão da lei, tinha que ter engenheiro, tinha que ter biólogo para ver impacto ambiental, administrador. Então ele fazia mais ou menos uma experiência da tua possível formação. Só que ele te dava muito desafio, né? Então, porque no meu caso não tinha ninguém do direito como professor no colégio. Sim. Mas aí a gente foi buscando lei, foi atrás do Ministério Público e tudo, e eu me ambientei com aquele cenário. Eu gostei muito dessa proposta. E foi um dos motivos também, fora que eu, naquela época, eu era muito atuante nas questões de estudantis, né? E me motivou a fazer direito. Daí escolhi
fazer a graduação de Direito na faculdade, na PUC, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Professor, eu sou um jovem antigo, né? Isso seria não sei se ainda existe hoje, mas seria um teste vocacional, isso que o senhor acabou de dizer, né? Exatamente, era um teste vocacional, só que o bom daquele teste é que ele é feito na prática. Eu fiquei durante 6 meses atuando como se fosse um advogado, né? Claro que essa empresa que o meu professor trabalhava, que era engenheiro, ele tinha um advogado que fazia os contratos, mas só que ele me dava todo o caminho de buscar a informação. Ah, entendi, professor. O senhor foi levado ao direito, então, professor? Foi levado ao direito, foi carregado depois. Assim. Carregado ao direito. Que legal, professor. E aí, quando o senhor passou por essa experiência já... Logo em seguida já fez vestibular e já sabia o que o senhor queria ser, porque a gente tem a edição passada, que ainda vai pro ar, claro. A gente teve uma convidada aqui que é uma acadêmica, né, formanda na João Paulo, né, nós vamos falar disso depois. E ela descobriu, professor, o gosto pelo direito estudando para concurso. Então, assim, ela disse que gostou do direito através do concurso e um professor do concurso, que dava aula para concursos, né, ensinando a cadeira de criminalista, né, direito penal, ela se apaixonou estudando para concurso pelo direito. Estudando penal, ela se apaixonou pelo penal e está se formando na faculdade agora. Em 2025 ela se forma. E desde lá ela trouxe o penal e vai se formar e vai atuar com penal, segundo ela. E o senhor, quando chegou lá, já sabia? No vestibular, já sabia com que no direito o senhor queria trabalhar, qual matéria? Para ser bem sério, não. A gente não tem... Eu acredito que é o maior drama que todo estudante de direito tem. Eu chego na faculdade e sempre penso assim, vou ser... Eu penso primeiro na profissão. Quero ser promotor, quero ser advogado, juiz, defensor público. Só que depois a gente começa a conhecer bem a faculdade. Como tem... Vou dar um exemplo. Tem uma pessoa agora que eu conheci na faculdade que eu sou um dos professores que estava aqui desde a sua fundação em Porto Alegre, né? Que essa pessoa gostava muito da minha matéria no primeiro semestre. E eu falava, não, muito bem, que bom que tu gosta, direito privado, etc. E a pessoa, eu falei, mas a gente vai conversar daqui a 4 anos. E ela escolheu tributário agora. Então tu vê, é o que eu digo pra você, a gente vai ter um misto de sentimentos. Sim, eu sempre brinco, como eu sou da área do privado, do direito privado, que as pessoas se apaixonam pelo penal e casam com o civil. Até a brincadeira que eu faço com o Éder, o Fabiano, o Diego Romero, né? Mas o pessoal, o importante é isso, assim, tu ter a disposição de viver essa faculdade. E que eu digo como professor, e eu aprendi isso, é um exemplo com a prática de aluno. Eu cheguei na faculdade, no primeiro semestre eu fiz muita atividade complementar. Sim. Fui fazer curso, fui fazer palestra. Nós vamos fazer uma faculdade, tem uma palestra que eu digo que é recorrente, uma semana acadêmica, mas que é importante sempre ter, profissões. Tu conversar com pessoas da área. Muito bom. Então a gente já está preparando os convites, preparando a questão de presencial para a gente poder conversar melhor. Isso é uma próxima. Então, na minha experiência foi isso. Eu entrei, fiz muito atividade complementar, porque pelo menos na minha época era muito difícil conseguir estágio quando tu estava no primeiro semestre. Aí eu consegui no segundo, trabalhei no juizado especial e depois fui evoluindo, fui trocando de estágio, né? Experimentei o estágio, é bom se tu tiver essa possibilidade de experimentar várias áreas, faça. Eu fui, por exemplo, tanto no juizado, fui no Ministério Público, fui no banco privado. Excelente essa sugestão, professor. Então, o que eu digo para vocês tiveram várias experiências. Isso é a melhor parte que a gente faz para daí que a gente começa a se delinear para uma área. Tá? Uhum. Eu falo brincando porque eu fui exemplo vivo. Eu, na faculdade, me apaixonei pro penal, mas me casei depois pro privado. Tá? É assim mesmo, né, professor? Mas a gente falou aqui em outro episódio também sobre isso, né, de fazer estágio, professor. Uhum. E eu vou reforçar aqui com o senhor, né, eu já conversei por telefone, ainda não formalizei nada, mas com
com o CIE sobre a questão de estágios, né? Isso é uma questão muito importante, né? Entender, e falamos também no episódio passado sobre as instituições terem que estar credenciadas, né? Elas têm que estar dentro da estrutura do curso que se está fazendo, não só para o direito, mas como para qualquer outra matéria que esteja se graduando, né? Deve ter esse cuidado e sempre buscar instituições credenciadas, fazer referente ao seu curso. E o CIE passou algumas informações bem legais, e a gente pretende aí trazer o pessoal do CIE, que é uma empresa muito conhecida aqui no estado, né? Que é o Centro de Integração Escola-Empresa, que pode aclarar muitas coisas e ajudar o pessoal que está estudando para justamente seguir essas diretrizes que a gente vem falando tanto aqui. Experimentar áreas do direito, fazer estágio, buscar conhecer e ver onde vai se identificar de uma melhor forma, para não depois acabar se frustrando, né, professor? Claro. E seguindo uma carreira que não vai estar tão feliz, não é verdade? Perfeito. E vou te dar um exemplo. A comissão que eu presido nessa gestão do nosso excelentíssimo presidente Leonardo Lamac, a qual eu já aproveito e saúdo, né? Até tive um bom convite para participar, porque o Leonardo ele tem uma bandeira muito de atuação forte, e a gente pauta nessa gestão uma educação jurídica de qualidade. Como é que a educação jurídica de qualidade tem a ver com a prática? O direito é uma ciência prática. A gente vai pegar, a gente faz estudos, tem teoria, sempre é bom. A gente aprimora, vai estudando, criando teses, mas é na prática que você vai verificar o aprimoramento, o conhecimento na área jurídica. Vou dar um exemplo que a gente fez. Por exemplo, o CIE, como agente integrador, ele faz a intercomunicação entre a parte concedente, que no caso pode ser um escritório de advocacia, o requerente, no caso, que é o estagiário, e a faculdade, que é intermediadora, porque é importante a gente ter essa fiscalização. Um exemplo que o pessoal não entende muito na prática, né? Vou dar um exemplo público. A Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, ela paga a Bolsa Auxílio de acordo com o teu nível de semestralidade. Professor. Então tu vê, tu tem do 1 ao 3º semestre ganha X, do 4º ao 7º ganha 2X, e vai indo até o final. Professor. Por que a proposta é essa? Porque o estágio tem uma questão de aprendizado. Pela lógica, eu não poderia, por exemplo, se vocês iniciassem uma faculdade agora, não poderiam estagiar em tese direto em previdenciário, porque você não tiver nem a base, né? Porque o estágio é para isso, não quer tornar uma pessoa como uma mão de obra barata de mercado, mas sim auxiliá-lo na sua formação. Tá? Sim, então, entendi. É isso. Só para te adiantar um ponto, uma coisa assim, Michel, posso adiantar, né? Claro, professor. Aqui quem manda é o senhor, professor. O senhor fala tudo que o senhor tiver à disposição aí. Sim. Eu não falei para vocês que ele ia dar aula aqui. A gente está tendo aula hoje, né? Não, fica à vontade, professor. Obrigado. Olha só, a gente fez aqui na Comissão de Estágio do Rio Grande do Sul, Comissão de Estágio de Ordem, a gente tem 2 sentidos que eu vou explicar um pouco além de estágio e exame de ordem. A gente pegou e fez um estudo onde a gente comparou um percentual de inscritos no exame de ordem que tinham a carteira de estagiário da ordem e que não tinham. E a gente verificou que quem tinha carteira de estágio teve uma aprovação, um índice de aprovação 1/3 superior a quem não tinha. Então o que isso demonstra? A gente demonstrou que a importância da fiscalização do estágio, dessa prática, de vocês poderem exercer a profissão previamente, que com certeza vai ajudá-los a ter um bom êxito na aprovação do exame de ordem. Tá? Perfeito, professor, perfeito. Eu acho que o senhor exemplificou e explicou em muitos detalhes. Eu até vou trazer uma brincadeira que foi feita aqui nos episódios anteriores, né? Que o estagiário não tem salário, a bolsa é miséria, né, professor? Mas agora aí o senhor explanou e explicou a condição desse, na verdade eles chamam de bolsa auxílio, né, professor? Não é um salário, né? Exato. É um bolsa auxílio, né? O salário é quando ou é via CLT ou é um PJ,
né? Por contrato perfeito. de trabalho por PJ, né? E é um mecanismo de auxílio, que nós temos que também fazer uma diferenciação. Todos nós temos, no direito, nós temos 2 estágios. Nós temos o estágio que é obrigatório, que é a prática jurídica, onde eu vou fazer umas peças durante a faculdade como estudante, né, como um aluno de graduação. E tem o estágio não obrigatório, que é esse que a gente faz, que pode ser remunerado ou não remunerado. Depende muito da avaliação. Se for remunerado, vira uma bolsa auxílio. Mas um ponto interessante foi que nós tivemos aqui na reforma, né, quando veio essa nova lei do estágio, em 2008, que a sua proposição, né, foi proposta pela gaúcha aqui, não sei se sabem, que foi a Manuela Dávila, né, que foi aquela candidata. Não sabia, professor. Ela que fez essa proposta como deputada federal, onde concedeu também direito a férias, né, 15 dias de muito férias. Muito importante, né. Durante a realização do estágio, quando eu estiver em semana de provas na faculdade, eu posso reduzir minha carga horária do estágio. Eu legal, posso reduzir para fazer nesse sentido. É obrigatório, e por isso que é importante vocês pegarem um estágio com um agente integrador, que o órgão conceda um seguro, acidente de trabalho, né? Porque daqui a pouco eu estou andando na rua e sem querer sofro um acidente de trânsito. Então eu tenho um seguro, né? E a questão do pagamento do acompanhamento, né? Que ele faz todo sentido, né? O papel do agente integrador é esse, de fiscalização. Sim. Então, tem muitos benefícios. E se vocês quiserem, podem até já contribuir no INSS, por exemplo. É verdade, professor? Verdade. Exatamente. Então, tem muitas vantagens que tu vê. O estágio, além de ser um laboratório de aprendizado, já pode galgar algumas situações se vocês tiverem interesse, né? Não, professor, a gente vai trabalhar um episódio aqui para falar especificamente de estágios e órgãos que regulamentam esse sistema, para que também ajude a aclarar, né? Quando começo, aonde eu faço, qual a instituição de mais reconhecida, que a gente pode evitar, trilhar, pelo menos dar uma luz no fim do túnel, um norte para quem vai adentrar, porque assim, a gente vai falar um pouquinho mais para frente disso, professor, e a gente sabe que tem muita gente que tá mudando de profissão, ou seja, tem muita gente que está ingressando como uma segunda graduação, uma segunda profissão, e aí acaba que já tem uma vida toda estruturada e sair e entrar por estágio, muita coisa mudou, que nem o senhor falou, né? Então, às vezes as pessoas não têm essa ciência e a gente quer trabalhar um episódio, talvez, e o senhor também está sempre convidado a vir aqui para a gente amadurecer isso e trazer uma amplitude para que a gente consiga ver, porque teve tanta mudança, que nem o senhor acabou de dizer, às vezes não chega o conhecimento de quem está focado em outras coisas, né? E às vezes as instituições não têm essa disponibilidade de estar esclarecendo isso durante o período letivo. Depende muito do candidato e do aluno ir atrás disso, né? É verdade. Tem a questão das instituições que talvez o seu arcabouço administrativo não consigam, né, fazer essa avaliação, essa orientação, né? Mas eu acho importante a gente tentar sempre divulgar ao máximo essas possibilidades. A questão do centro integrador, que também já faz essas divulgações, né? Sim. Mas pode contar comigo, acho importante, entre outras pessoas, que eu sou uma pessoa que defende muito a prática, né? Quem foi meu aluno ou conhece as minhas palestras, eu gosto muito de exemplificar. E prova, principalmente, a avaliação que a gente faz, né? Eu gosto de trazer casos práticos, porque é o que vai acontecer na nossa vida acadêmica. A gente vai estar aqui, de repente, num escritório, vem alguém vai trazer um drama pessoal, ainda mais na área do direito privado, né? Tu vai ter que tentar destrinchar, tentar arrumar toda uma situação. Então é bem importante, né? Claro, professor. Não, eu acho que o senhor deu já deu um norte bem interessante, agregou muito ao que a gente vem falando aqui, as informações que a gente conseguiu levantar até esse momento, mas fica a dica aqui, e eu vou chamar a professora aqui, ó. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre estágios, como proceder para buscar a prática do direito enquanto estiverem fazendo sua graduação,
busquem a coordenação e administração das faculdades e tentem esclarecer o máximo de dúvida possível para que vocês não passem por algum constrangimento ou também não seja algo que esteja aprovado para o curso que você está exercendo. Então isso é muito importante, tá? Fiquem ligados nessa dica. Professor, tanta coisa aqui pra gente falar que eu até perco às vezes o norte aqui, professor, mas enfim, a gente já fez essa breve introdução aí do senhor contando como o senhor chegou ao direito, né? E pra gente é muito interessante saber disso, até de uma forma para inspiração de quem tá vindo por aí. Eu me inspiro muito nos mestres que eu tenho, né? E que vou ter ainda, que eu já conheci informalmente na faculdade, João Paulo. Eu queria que o senhor falasse, pós aí então a sua graduação, passar a prova da ordem, que foi um negócio tão... É um pesadelo, né? A gente falou aqui ontem com a colega que está prestes a passar por essa etapa de TCC e prova da ordem, né? E nós vamos falar já disso, né? Especificamente, né? Especificamente nós vamos falar de prova da ordem. Hoje o professor vai contar muita coisa boa pra gente aqui. Eu queria que o senhor me falasse, professor, como foi o senhor entrar pro meio acadêmico, né? Começar a dar aula e até eu sei que, e contando para todos aqui, né, que o senhor é o coordenador hoje do curso de Direito da Faculdade João Paulo II, uma faculdade muito boa, né, que eu fiquei muito feliz de fazer parte dessa história e estar me graduando lá. Então eu queria que o senhor me contasse um pouco dessa sua ligação de operador do direito e estudante, fez prova, começou a trabalhar na instituição privada como advogado, entrou para dar aula. Como é que foi essa transição aí toda, professor? Conta um pouquinho pra gente aí. Claro. Realmente, assim, eu digo assim, tudo na vida eu conselho para todos nós. Nós temos uma vida extremamente corrida. Todos nós estamos muito, trabalhando muito. Já tu vê, tu tá coordenando aqui um podcast, daqui a pouco tu tem o teu trabalho profissional, daqui a pouco tem a vida acadêmica. Então a vida é um turbilhão de ações. Então o mais importante é planejar. O que eu me organizei? Na graduação, eu foquei muito em fazer as horas complementares até 40% do curso. Então eu me programei para isso. Eu tenho que terminar o mais rápido possível as horas complementares para poder focar. Com isso eu peguei um estágio, consegui fazer as cadeiras de prática, né? O que acontece com a cadeira de prática? Nós temos que assistir audiência, tem que fazer daqui a pouco assistir para apresentação oral, julgamentos. Então tu vai começar a ocupar cada vez mais teu tempo. E no último ano de faculdade, a gente vai ter que focar bastante no trabalho de conclusão, que acho que é uma parte mais bonita da faculdade. Por que eu digo que é mais bonita assim? Tu passa 80% da tua graduação ouvindo, aprendendo a experiência dos professores. No trabalho de conclusão, é a gente que vai te ouvir. A gente vai aprender contigo o que tu absorveu e o que tu viu talvez de uma inovação ou de um tema. É muito importante isso. Aí, na verdade, é quase como tu dá uma retribuição ou uma contribuição para o pensamento jurídico. Tá? Claro que hoje nós vivemos uma época muito mais interessante que eu não preciso mais fazer um trabalho com recurso. Veja só, aqui a ex-jury, ela já faz isso, a dar uma contribuição. Ela está pegando um nicho que pouca gente comenta, que é a pessoa que está recém-ingressando na faculdade. Isso é importante. As pessoas chegam... literalmente, a gente diz que a gente cai de paraquedas, né? Até a gente começar a tá descobrindo o que acontece, a gente pode demorar. E aqui eu já tô tendo uma bagagem de uma pessoa que já teve uma experiência boa e vai ter mais além. Então, o que eu fiz? Eu foquei em etapas: horas suplementares, estágio para aprender a prática, trabalho de conclusão, né? E audiência, que é a parte final. Pro exame de ordem, aqui é uma parte que tu tem que ser muito também taticamente, porque são 2 fases do exame de ordem, né? O exame de ordem ele tem 3 edições por ano, e uma fase objetiva e uma fase discursiva. Então o que eu fiz? Tu fazer teu estudo, tua dedicação, né? Obviamente a gente estudou em grupos, porque todo mundo tem uma potencialidade. Sim. Daqui a pouco
tu é melhor em direito penal, eu direito civil, outro é tributário. A gente fazia estudos de forma conjunta para a prova, né? Que é uma prova que vai vencer muito o teu conhecimento. Sim, sim. Se vocês tiverem resumos ou outro material. E a prova prática que é muito mais discursiva. Essa é bom porque tu tem que treinar muito a nossa argumentação. Sim. É como eu vou explicar como eu resolveria uma situação. Pensar juridicamente. Isso é um ponto que a gente pensa muito nós como professores. Vocês vão ter professores que já não tiveram também, que já são experts nessa parte de prática, que vão fazer um treinamento de como fazer a peça. Claro. As peças, caso. Então é nesse sentido que eu fiz. Passando no exame de ordem, eu passei... Ô, professor, só fazer um parêntese no que o senhor está falando. A sua edição da prova já eram em 2 etapas ou não? Já eram 2 etapas. O exame da OAB, na minha época, eram 2 fases, sendo que eram 100 questões objetivas e 5 questões discursivas e uma peça. Hoje a gente reduziu. Hoje é 80 questões e 4 questões discursivas e essa prática. Só que eu vou falar para você depois um pouco histórico, né? Porque no tempo que ainda era regional. Antes do exame nacional. Vamos chegar lá. Eu quero atrapalhar a sua linha de raciocínio, mas só para saber se tinha sido em 1 ou em 2 etapas, né? Porque teve uma... Depois nós podemos falar dessa parte histórica da prova da ordem, né? Mas ela teve uma época que era uma prova só e depois ela passou a ser em 2 etapas. Mas seguindo adiante no seu raciocínio... Sim, então a gente fez essa proposta. Só que eu digo para você, eu tive muita... de uma graça da vida, assim, que eu tive excelentes professores na faculdade. E um professor especial, né, que foi meus professores de pós-graduação, o professor Alfredo Jesus da Mulher Flores, que eu faço aqui uma homenagem para ele, né? E ele era um professor extremamente acadêmico. E ele me abriu assim as portas para buscar estudos e além. Então, com ele me motivou e eu fiz uma especialização, mestrado, depois eu consegui ingressar no doutorado com um grande professor também do mérito aqui do Rio Grande do Sul, que é o professor César Saldanha Souza Júnior. São pessoas que incentivavam. E isso eu aprendi com eles, porque na verdade, professor é aquela pessoa que não só passa um conhecimento, né? Ele transmite uma possibilidade de tu passar o conhecimento, porque nós somos, digamos assim, componentes dessa tradição jurídica. Sim. Então, são pessoas excelentes, né? Teve várias pessoas que eu posso citar nome com que já fui aluno, o professor Judite Martins Costas, que é professor de contrato, entre outros professores que vocês quiserem, mas... Não, professor, para o senhor não citar muitos nomes e esquecer de alguém e ficar bravo com o senhor, vamos generar. Mas tá ótimo. Eu vi você correr nessa aí. Na verdade, eu vejo, professor, que os professores, os mestres que a gente encontra ao longo, eles são a escada da nossa sabedoria, na verdade, né? Exato. Eles trabalham como uma escada para nossa ascensão. Nem uma escada normal, né? A escada tá ali. Se o senhor quer chegar até o teto, o senhor precisa avançar cada degrau para chegar lá. E o professor também, ele tá ali. Ele tem o seu nível de entendimento para cada matéria específica que ele trabalha, né? O tema que ele trabalha. E eu tenho que escalar aquele tema e dele usar como um trampolim para mim subir para outro degrau e outro degrau. Eu acho que esses nomes que o senhor citou aqui devem ter sido suas inspirações e eu acho que o professor e o mestre, é meu conceito, né, professor? Eu acho que o senhor também falou e me assemelhou muito a esse raciocínio, né? E voltando a esse ponto, assim, então, o que eu fiz? Depois que fiquei formado, trabalhei no escritório de advocacia com um grande amigo, e só que eu senti a necessidade de continuar meus estudos. Então, conversando com o professor, participando de grupo de estudo, eu ingressei nessa jornada, né? Eu fiz a especialização, depois fiz a parte do mestrado, lecionei numa antiga faculdade privada, né? Então, tu começa a crescer. E durante todo esse tempo, eu sempre participei das comissões da OAB. Ah, entendi. Então, porque assim que tu te forma, tu é aprovado no exame de ordem, tu pode participar das comissões da OAB. Ah, legal, professor. É muito bom. Atualmente,
o que faz para a pessoa que não é formada? A pessoa que não é formada pode participar nos grupos de estudos. Tem grupos de estudos na Escola Superior de Advocacia. E tem um nome que eu também já faço elogio, ele conhece, todo mundo, um dos pais do direito privado aqui no Brasil, é o Rolf Hansen Madaleno. Ele é o nosso atual diretor-presidente da ESA, Escola Superior de Advocacia. Ah, professor, interessantíssimo. E é uma pessoa de direito de família fantástica, sabe? Então, eu digo assim, vocês podem participar também de grupo, a gente pode fazer grupos também. E a atuação na OAB ajudou muito profissionalmente, assim, uma maturação, porque todo trabalho na OAB é um trabalho abnegado, né? A gente não recebe. Sim. E tu faz quase que uma defesa da sociedade. Então tem grandes vantagens, né, de participar, de tu sentir realizado tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Ah, professor, muito interessante isso que o senhor falou. E cada etapa que o senhor vai contando aí, a gente vai encontrando possibilidades, né, para quem está estudando e imagina fazer parte além, professor, do amadurecimento, o network também é muito bom, né? Fazer parte de grupos de estudo, fazer parte de comissões, isso engrandece, faz com que a gente conheça outras áreas com profissionais que a gente acaba tendo uma intimidade, e esse network aí é impagável, né, professor? E aí eu teria que contar um pouco, também uma história assim da ordem, né? Só para você, pode parecer um pouco demorado, mas se tu me permite, né? Não, professor, pelo amor de Deus, aqui você pode ficar se o senhor quiser ficar 2 dias aqui conversando comigo, vai ser um prazer. Vai ser um prazer meu também. Vejam só, quando eu me formei, foi em 2006. Assim, foi em janeiro de 2006, fiz o exame de ordem, recebi minha carteira, era demorado o processo de emissão da carteira do advogado, né? Então, por agosto eu recebi a minha carteira, porque o processo do exame era muito demorado. O senhor fez a prova ainda estudando, porque a partir do 8º semestre já pode fazer a prova da ordem. Na minha época não tinha essa possibilidade. Ah, professor, o senhor só pegou coisa difícil, né, professor? Eu peguei, mas foi difícil. Então o senhor terminou para depois fazer essa prova de ordem. Exato. Entendi. Aí a gente fez a prova e tinha eleição naquele ano. E o que acontece? Eu vi a ordem um pouco parecia ser abandonada. E veio o nosso atual presidente, que é um grande expoente agora aqui do Rio Grande do Sul, né? Foi o primeiro presidente gaúcho do Conselho Federal da OAB. Sim. Que é o professor Claudio Lamacchia. Sim, que é o irmão do atual presidente, Leonardo, né? Mas assim, o que aconteceu? O Cláudio concorreu, a gente fiscalizou a eleição, acompanhou tudo, né? Ajudou a levantar uma bandeira de ter uma nova OAB, onde eu tivesse uma ordem dos advogados que fosse participativa. E o que eu vou dizer para vocês, que isso tá nos relatórios, que como toda uma sociedade nós temos que fazer um relatório financeiro de atuação, né? A gente assumiu uma gestão, né? A gestão dele compartilhada com nós advogados, onde tinha alto índice de inadimplência. A OAB estava devendo na época mais de 30 milhões de reais. E tinha também questão de praticamente a gente não tinha um respeito institucional. Sim. E o Cláudio, ele foi uma grande inspiração para todos nós, não só para os presidentes de comissões na época, né? Mas para todos os membros da OAB, porque ele falou assim, olha, nós temos 3 anos para mudar esse quadro. Então, a primeira coisa que ele fez um plano para recuperação de anuidades, o pessoal não ser penalizado, né? Fique em dia com a ordem, revisou contratos. Só com revisão de contrato ele dividiu em 1/4 a dívida da OAB, imagina? Nossa, em 6 meses. E no tudo ação administrativa, né, professor? Uma ação administrativa faz toda a diferença, né? E conseguiu comprar na gestão dele o prédio onde é a sede da OAB aqui na Washington Luiz. Ou seja, então imagina, ele fez uma mega transformação. Nossa, uma ascensão maravilhosa, né, professor? Sim, tanto que no final da gestão, da primeira gestão dele, ele conseguiu reduzir para 50% o passivo, ia quitar o prédio da OAB. Ele foi reeleito com mais de 95% de aprovação. Aprovação. Quase reclamação, né?
Aí na segunda gestão ele conseguiu praticamente gerar o passivo, foi para o Conselho Federal, foi um grande presidente, né? Ele participou de temas difíceis da OAB, quando foi a questão dos impeachment, se a OAB participava, não participava do impeachment da presidente. Política anda lado a lado, né, professor? E entre outras situações. E o que aconteceu? A OAB hoje se tornou um grande marco. Hoje tem grande participação no interior, tem várias subseções, a gente está presente em vários eventos, a gente parte de uma defesa assim, onde a OAB é ouvida. Isso é importante. Muito importante, professor. Ele faz toda a diferença para os profissionais, né, professor? Sim, e eu consegui acompanhar toda a questão desde como membro e agora participo, dando minha contribuição, né, com todo esse aprendizado como presidente da comissão. Então, o que eu te digo, essa minha trajetória profissional também teve muito benefício. Por quê? Porque quando a gente entrou na OAB, fora, eu entrei na época em 4 comissões. Eu era da comissão de seleção e inscrição, comissão da sociedade de advogados, comissão de estágio de ordem, que foi um grande aprendizado. Todas foram, na verdade, e a comissão do jovem advogado, que começou com Pedro Alfonsin, que é o nosso presidente da Caixa Assistência. Uhum. Teve o Matheus Ares Torres, que agora é nosso tesoureiro. Tem o Antônio Zanetti Alfonsin, que agora é presidente do Agro. E agora a Bruna Razeira, que é a nossa presidente da Comissão da Jovem Advocacia. Sim. E o que aconteceu? Aquele trabalho que nós tivemos em 2007... foi de tentar criar uma rede de contatos dos advogados, porque a gente não se conhecia, não se falava, e nós estamos todos com as mesmas situações, então se tornou um grande apoio. O pessoal se conhecia, o pessoal trocava experiências, daqui a pouco a especialidade, né? Eu te conheço, posso te passar uma ideia de uma medicação e tu me indica outro da minha área. Então a OAB conseguiu grandes transformações ao longo desse período, né? Então veja, ela faz 17 anos. E teve muitas mudanças que, graças a Deus, o pessoal conseguiu implementar e estamos conseguindo ser esse mundo que é agora, né? Não, professor, vou aproveitar aqui para fazer uma chamada. O professor está citando tantas pessoas importantes, tantas pessoas interessantes aqui. O senhor disse que foram 17 anos fazendo. Então, a gente que está chegando aí, os novos advogados, temos muito que agradecer essa gestão nova da OAB. Né? A gente vai estar sempre com as portas abertas para qualquer integrante da OAB que queira vir participar conosco aqui e trazer informações para que a gente possa crescer junto, fazer parte dessa história. Então, eu como graduando, né? E tenho certeza que colegas de todas as outras instituições de ensino, as outras faculdades, universidades, são muito gratos a isso, né? A gente às vezes questiona, né, professor? Verdade. A OAB, para que serve a OAB? Não sabe. Né? Esse entendimento às vezes não é muito claro, né? Então a gente tem que... Visitem a OAB. Vão lá conhecer, saber como é que funciona. Eu tenho uma curiosidade para lhe contar. Eu, casualmente, né, professor? Fazendo um negócio, né? Nada a ver com direito. E aí... conversando com uma senhora muito agradável, né? Uma senhora muito, muito legal, assim, muito calma, serena, né? Aí comecei a conversar com ela. Ela, senhora, tal. Ela, Dona Heloísa. Dona Heloísa. Professor, juro pro senhor, sem nenhuma pretensão, sem saber de nada, assim, né? Como conversando, ela me tratando muito bem, inclusive eu tenho o WhatsApp da Dona Heloísa, porque a gente estava falando sobre um negócio e ela estava representando um cliente dela e eu tinha interesse de fazer um negócio com o cliente dela. Eu não sei se ela é advogada, mas ela estava envolvida aí no meio imobiliário, né? Eu conversando, Dona Heloísa, tem interesse e tal, e ela representando esse cliente, trocando conversa pelo WhatsApp, ela, meu cliente tem uma necessidade. Eu disse, a gente trabalha com direito e pode dar um auxílio, né, para o seu cliente. Ela, esse negócio de justiça eu entendo um pouco, porque eu sou a mãe dos Lamac.
O celular quase caiu da minha mão, professor. Eu olhei, como assim? E casualmente acabei conhecendo a dona Luísa, a mãe do presidente, né, da OAB do Rio Grande do Sul e do presidente da OAB do Brasil. Prazer conhecer a mãe de vocês. Ela é muito legal. Foi muito gentil e a gente conversou. E essa foi uma história curiosa que aconteceu comigo, professor. Foi muito legal. Então, professor, depois desse esclarecimento que o senhor trouxe para nós aqui sobre nós que estamos conhecendo um pouco melhor a ordem, né, com o que o senhor falou, e me trouxe muita informação interessante, né? Como que a gente pode fazer, professor? E a gente também deixa aqui depois no canal as instruções para que a gente possa, né, acessar um canal, internet, depois o senhor puder informar para a gente em detalhes, mas internet é só lá botar a OAB, pesquisar e vai acessar? É isso? Entre no canal, assim, a página principal da Ordem dos Advogados do Brasil, Rio Grande do Sul, para conhecer a proposta seccional aqui do Rio Grande do Sul, né, história, né, participação, ou entrar no site do Conselho Federal da OAB, né, www.cfoab.org.br. Tu pode entrar num outro contexto, né, tu vai ver o contexto nacional. Então, há uma sinergia muito boa entre nós, seccional, e o Conselho Federal. Então, tu vai estar muito bem amparado de ver questões de história da ordem, participação que nós tivemos, né, lutas, né. Entendi. Não, show de bola, professor. Isso é muito importante a gente deixar claro para quem ouviu toda essa explanação que o senhor deu e tem interesse, né? Não, eu acho que eu tá meio perdido, né? Era isso que eu estava procurando, me integrar, começar a fazer um network, começar a conhecer pessoas novas de outras regiões, né? Que estão trabalhando, envolvido. Aí eu diria que é um aporte, né, professor? Porque o profissional, o operador do direito que trabalha de forma individual, né, o individualismo dele requer esse aporte, né? Eu já tive o prazer de conhecer, professor, a sede da OAB em Ipanema. Né, lá tem piscina, tem quadra de poliesportiva, tem salão de festa. Muito legal lá, tem uma vista pro Rio Guaíba, muito bonita, um entardecer lá, vale a pena conhecer. Então tem toda uma estrutura, né, pro profissional do direito, né, que atua individualmente. Além de ser um universo muito concorrido, né, professor? Vale a pena conhecer, né? Perfeito essa observação, Michel, porque veja assim, o que eu digo para você, assim, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem vários braços, vários mecanismos que pensando na nossa melhoria como instituição. Por exemplo, a própria Ordem em si, né, que ela tem um papel institucional muito forte, onde ela representa os interesses da advocacia, ela participa na defesa, né? Por exemplo, quando algum desrespeito, que pode acontecer, né? Qualquer área pode ser, mas pegue um caso, tipo, um juiz que te negue uma possibilidade de fazer sustentação oral quando era da tua possibilidade, né? Tu poderia fazer. Se há uma negação, a OAB participa nesse ato, faz um ato de desagravo, faz um manifesto contrário ao tribunal, né? Ela defende muito o nosso direito, né? O direito à advocacia, pois somos uma profissão, se não a única profissão elencada na Constituição Federal, né, no artigo 133, como indispensável à justiça. Então nós temos uma participação muito forte. Esse é o primeiro braço da ordem de participar nós como classe, né? Dá um amparo, né, professor? Uma segurança para o profissional, né? Um amparo para o profissional. Isso é muito difícil, né? A gente tem, como outras categorias, né, possuem as suas devidas instituições, né, por trás daquela atividade. A ordem, ela atua nesse amparo e em uma condição, professor, que a gente está lidando com vidas e a gente às vezes fica sem amparo, né? A gente está tá se entregando, tá se entregando pro seu cliente, está se entregando para aquela ação, se doando para resolver algum conflito, né? Para garantir
o devido processo legal e ficar sem um amparo para isso. Então a ordem vem e encaixa certinho, né, professor? E tu vê esse ponto assim, já alguma vez eu tinha comentado. A ordem, eu vou dizer uma coisa assim que vocês vão ver, né, quando foram fazer para estágio, quando a pessoa vem retirar a sua carteira de estagiário da ordem, ela presta um compromisso, ela faz um juramento. Sim. E eu sempre falo pro pessoal que faz, que é a única instituição que faz um cerimonial para entrega de estagiário. Ah, sim. Tu pode ver qualquer outro órgão de classe ou de sindicato ou área, eles não fazem. E aí eu pergunto para o pessoal por quê? Porque tu ingressa na ordem. O estagiário ele tem tanto prerrogativas, né, como tem direito. Claro. A OAB também pode defender o estagiário que é negado alguma situação. Vou tirar carga nos autos, tenho o subestabelecimento do meu advogado e me negam. Olha só, o amparo já vem desde antes de se formar, desde antes de passar na prova da ordem, então a gente... Tu já está amparado. Então tem esse ponto importante. E outros braços que a ordem também tem, como por exemplo, nós temos uma caixa de assistência que envolve muito a questão da saúde do advogado, tem a questão do como tu falaste, a nossa sede da OAB para entretenimento, né? Um clube, entretenimento. Tem a sede Camprestre, tem parceria com o Sesc, para quem é do interior, pode ir num clube do Sesc. Temos aqui no centro atendimento odontológico, psicológico, saúde. Tem um braço que de ótica, se a pessoa quiser comprar alguma questão, outras situações. Tem a BPrev, para quem quer fazer sua previdência privada. Tem muitos serviços aí, professor. Tem muitos serviços. Tem a cooperativa deles também de crédito. Vai a dica, né, para os operadores e advogados já. Procurem o acolhimento da OAB. Busquem entender e saber quais os benefícios que vocês têm direito, e a OAB oferece muita coisa. O professor aqui falou de muito e eu acho que vale a pena se integrar e saber de tudo que se pode obter, né, professor? Com certeza. Com essa condição de ser um membro da ordem, né? Verdade. Professor, eu queria, depois de toda essa sua explicação aí, que foi muito enriquecedora quanto às condições que a OAB oferece de acolhimento ao profissional, que a gente entrasse então nessa parte. A gente vem falando aqui nos episódios, a gente já falou e eu cito muito aqui, a gente não tem nenhum vínculo, né? Nenhum vínculo, vamos dizer assim, do podcast específico com a instituição, mas a gente fala muito aqui na Faculdade João Paulo II. E eu acho que, por ser um integrante da instituição, né, um graduando lá, eu falo muito aqui, inclusive com a doutora Deise, que esteve aqui falando sobre direito de família. Eu falei e até sugeri, porque ela é uma excelente profissional na área de família, que de repente ela poderia... Eu até chamei a atenção do diretor Fernando. Ele disse: diretor, é uma possível candidata aí, uma participação na semana acadêmica, porque já participei. Enfim, queria que o senhor contasse pra gente aí, passando essa parte que o senhor já explicou de integrar a OAB, e depois que o senhor fez o seu mestrado, entrou para a área de ensino, né? Primeiramente, assim, eu já lecionava um pouco antes, né, como eu falei, das educações privadas, né, principalmente pós-graduação em direito bancário, que é a área que eu tenho muita afinidade com o direito privado, e foi como um dos motivos que no final a gente começa escolhendo, né, e conversa com outros colegas, assim, porque eu tinha uma visão, como eu te falei, a gente começa pensando, vou atuar em tal ramo, mas depois a gente, pela prática, me puxou e comecei enveredando para a área do direito privado. É uma área que tem bastante sinergia e atuação. A João Paulo II, ela é uma faculdade que tem muito porte e renome em Passo Fundo, e ela começou um movimento de expansão. Onde ela começou lá, professor? Isso, começou lá. A família deles, dos Romeiros, né, que é a família, sim. Eles participavam antes, que sempre trabalhavam com a área de educação. Tiveram
uma perspectiva de colégio, depois uma questão que eu trabalhava na época com ensino para vestibular, e acabou indo para um caminho de ensino superior. Entendi. E tanto que o direito lá tem bastante tempo, né? Acho que tem uns 15 anos de faculdade de direito lá. E eles fizeram um processo para abertura em Pelotas, Porto Alegre e Rio Grande. Eu vi um pouco da história, eu estou pedindo para o senhor contar um pouco dessa história, porque o senhor conheceu um pouco mais a fundo, né? Mas, como o senhor disse, professor, antes então de chegar na João Paulo, o senhor primeiramente foi para a instituição financeira. Sim, é isso? Eu trabalhava na instituição financeira, né, no banco. Eu acabei que eu misturei um pouco aqui, professor, mas para acompanhar essa ordem cronológica, o senhor pode chamar atenção aí, tranquilo. Não, antes eu já tá perfeito. Antes eu lecionava numa instituição de ensino, né, no Ritter, assim, sim. Tempo, mas eu tinha saído por uma questão de necessidade, claro. de me dedicar um pouco mais ao mestrado. E eu já estava na linha do financeiro, que ocupa bastante tempo, né? As instituições financeiras, o trabalho é um trabalho que tu pega muito. Eu posso explicar assim, é uma matéria um pouco mais detalhada, mais específica. Sim. Então a gente começou assim. E eu foquei muito no meu mestrado e doutorado. Né? Uhum. Aí, terminando o doutorado, eu lecionava principalmente na pós-graduação do Verbo Jurídico. O Verbo Jurídico tem uma pós-graduação em Direito Bancário, e, entre outros professores, né? Na Escola Superior de Advocacia, a gente ministra cursos. No banco é na instrutoria, né? Fica a parte interna para trabalhar. Essa graduação que o senhor fala é esse certificado do CPA 20? Sim, CPA 20. É a CPA 20, né? Que me credencia como profissional para atuar na área de investimentos, né? Instituições financeiras, né? Instituições financeiras. Então, todo funcionário que daqui a pouco quer trabalhar com fundos, vendas, aí tem que ter essa certificação. Sim. Então, e a gente passa material para os colegas, passa orientação, né? Suitability, né? Que é uma. Basicamente, o termo é suitability, né? Habilidade de se vestir, de se ajustar ao perfil de investidor. Que hoje é outra forma de aderência no sistema financeiro. Em geral. Entendi. O professor, lhe interrompendo, mas perguntando a respeito da CPA 20. Ele é uma graduação, o senhor se habilita, né? Faz na verdade, ela é renovada? Ela é tipo um certificado? É um certificado. Tu vai fazer um exame. São, se não me engano, acho que são 60 questões onde tu tem que acertar 70% delas, tá? Uhum. Então, tu acertando, tu fica credenciado por 5 anos no site da Ambima. Tu botar meu nome na lista das pessoas certificadas, aparece o nome das pessoas que foram, né, estão habilitadas, e até a data de validade. Uhum. Passando esse período de validade, no último mês, provavelmente, ou últimos 6 meses, já tem que fazer um processo de renovação dessa certificação. Uhum. E aí a gente faz todo o processo. Então, na verdade, é uma prova só para testar que o profissional tem conhecimento, né, mínimo de aproveitamento nessa área de investimentos. Uhum. Porque, que eu vou te dar um exemplo agora. A gente pega a notícia de mercado, pega a questão das lojas Americanas. Americanas, tu viu que ela tinha um rombo financeiro, problema de... Até o pessoal vai discutir muito governança corporativa. Como é que pânico dos investidores, né, professor? As Americanas de 2023. E tu vê, o pessoal estava investindo... essa questão da Americanas teve um problema de caixa, né? Uhum. Tá devendo um déficit de 41 bilhões, que começou com 20 bilhões. Suas ações valem menos de R$1 hoje. Para quem valia R$60, imagina, uma diferença que caiu. A pulverização da companhia. Não, acabou, né? E o que aconteceu? Vou lhe dar um exemplo. Tem uma instituição financeira que fez investimento em caixinhas, né? Onde tinha renda fixa e uma parte era nas ações Americanas. E o pessoal começou a ter investimento negativo. Sim. Então, o que eu vou dizer? Eu já acho, na minha opinião, de sistema financeiro, quem investe em renda fixa não quer se arriscar. E tu pegar uma carteira privada de empresa é um risco. Sim. E as pessoas perderam bastante dinheiro. Então, é verdade, isso, professor. Tu tem que, é nesse sentido que é bom da Ambima. Eu tenho que saber entender esse mercado, esse contexto, para poder orientar também o meu cliente. A pessoa que quer investir, daqui a pouco, imagina, a pessoa pode dizer para vocês que a gente sempre fala bastante, né? Investir no mercado, valeria a pena comprar essas ações agora, sim ou não?
Entende? Então tu Sim. dá todo um subsídio, um arcabouço para a pessoa poder refletir e escolher. Né? E aí, esse exemplo que o senhor trouxe, professor, é bem triste, né? É bem triste para o cenário econômico nacional, né, professor? Eu estava conversando, professor, eu brinco um pouquinho também desse investimento na Bolsa, né? Com essas instituições que a gente conhece aí, mais renomadas aí. Pela internet mesmo a gente faz, né? Claro. E estava conversando com alguns amigos em comum, né, que fazem isso, né? Historicamente, empresas como as americanas, elas quebram, né? A gente teve a Mesbla, Graziotin, Disapel, lojas. Claro que não tinham acesso à internet como tem hoje, né? Mas, Perfeito. Enfim, isso é um papo para um outro momento, né? Mas claro. Foi bem triste essa situação aí econômica, né? Para o senhor que está direto na instituição financeira, deve ser um pânico, né? Todo mundo desesperado, né, professor? É que a gente fala... Não só a questão da perda de capital, perda de um player grande, né? Sim. Que não aconteceu, graças a Deus, torcer para que não aconteça, que está em recuperação judicial, né? Mas tu pensa nos empregos, nas pessoas da redondeza. Prejuízo enorme, né, tudo professor? É um efeito cascata, né? Então torcer para que tenha uma recuperação num prazo bem razoável, né? E as pessoas que se omitiram na fiscalização sejam punidas, né? Porque é importante ter essa visão, né? Sim, tá aí. Mais uma função para nós advogados aí, que vamos ser no futuro, né? E para quem é, né? Buscar a punição para os responsáveis, né, professor? Fazer essas auditorias aí. Então, depois de ter ido aí, professor, para a instituição financeira, que foi que pelo que eu entendi aí, inicialmente era o seu carro-chefe, né, da operação, do direito, né, depois de passar pela faculdade, ter integrado a ordem, o senhor foi trabalhar diretamente, passou por uma experiência aí no privado, né, depois foi trabalhar com a instituição financeira, depois de se credenciar, e aí durante isso o processo do mestrado, e aí começou a semear o seu conhecimento, professor. Como é que foi isso? Como é que foi seu contato com o ensino? Foi muito bom tranquilo? A proposta do ensino, né? Mas o ensino, o que eu digo para vocês, é uma situação que exige muito do docente, né? O primeiro ponto que eu vejo assim com o docente é bom tu ter um nivelamento. Tu tem que entender a tua turma. Tu tem que entender o teu grupo de alunos, para poder harmonizar o conhecimento. Perfeito. E o bom de tu aprender... Posso trazer vários colegas para vocês conversarem. A gente vê como a gente começa a imprimir o nosso ritmo de uma forma que consiga se ajustar e a turma consiga calibrar. A turma consiga aprender. Esse foi o melhor depois da experiência. Né? É a arte do diálogo. Sim. E o que aconteceu? Depois desse tempo, por uma questão que eu foquei muito no doutorado, porque eu vou dizer para vocês, quem tiver no TCC já vai sentir aquela fase assim, eu estou numa fase de escrever um artigo, é exigente demais, né? Imagina tu começar a ampliar essa parte. Então eu foquei muito no doutorado e comecei a dar aula esporádica. Sim. Só que no fim, acho que uns 2 anos depois que eu defendi a minha tese, veio a proposta da João Paulo, no sentido que eles queriam abrir um polo aqui. E o que acontece? Quando tu vai fazer um processo de credenciamento de instituição, de faculdade, tem todo o corpo docente que a gente foi muito bom no sentido que assim, os professores que fizeram parte desse processo continuam na faculdade, né? Sim. São professores com visões diferentes do direito. E é isso que a gente prefere que vocês tenham, né? Claro. E tanto tu vê assim, vou te dar um exemplo, eu sou diferente de uma outra professora de direito civil, como de outra de sociologia. Cada um tem sua particularidade, né, professor? Exato, porque vocês têm que aproveitar, pegar o máximo de experiência possível. Essa heterogeneia é a melhor forma de aprendizado. Perfeito. Vou dizer, professor Marcos vai dar uma dica para que vocês façam o TCC, quem está nessa fase de formando, fazer o trabalho de TCC. Pessoal, a doutora Deisa deu uma melhor dica, que é a questão de escolher uma matéria que vocês tenham maior afinidade, né? Eu digo que é importante terem afinidade com o orientador de vocês ou orientadora, no sentido de que vocês escolham um tema e que possam ter essa sinergia
com o possível orientador, orientadora, que vocês vão poder fazer de forma mais prática, né? E o que eu sempre passo pro pessoal depende muito do nosso planejamento pessoal. O Lourdes dá um exemplo que o pessoal não avalia, né? Mas vamos supor, eu escolhi um tema, direito à personalidade. Vou ler 8 livros, mais ou menos. Eu leio de forma rápida, dinâmica, no sentido para poder pegar os principais pontos que eu posso fazer uma citação. O que eu fazia no meu momento? Eu me planejava assim, eu tinha uma vida corrida, eu trabalhava, estudava e tinha pouco tempo, porque afinal a gente também tem a nossa vida. Daqui a pouco tem que fazer uma academia por uma questão de saúde, ou tem que fazer alguma outra situação, né? Ajudar um parente. O que eu digo para vocês? A gente faz a leitura e planejamento. Fazer um compromisso com vocês. É o futuro de vocês que vai estar em jogo, né? A minha formatura, meu momento. Escreva uma página por dia. Se vocês escreverem durante a semana uma página por dia, vocês vão ter 5 páginas. Vocês podem revisar essas 5 páginas no final de semana, num turno, e começa de novo. Em um mês vocês vão ter escrito um artigo. Vejam só, é o compromisso que nós temos. Se nós fazer esse hábito diário, né, a gente vai conseguir escrever um artigo, depois fazer o complemento, citações, né? Se tu pegar um artigo tem que ter 25 páginas no mínimo, então tu consegue se organizar. Tudo que eu digo para vocês é muito da questão do teu compromisso, né, com as pessoas. Então tu tem que ter compromisso contigo, compromisso com o teu trabalho, com a tua pesquisa. Tá? Afinidade e compromisso é o que vai garantir que vocês tenham um bom trabalho. Afinidade e compromisso. Isso. Essa é a palavra, as palavras-chave aí para a dica do professor Marcos. Professor, eu me lembro disso. Eu me lembro quando eu comecei na faculdade, o senhor me falou sobre, eu não sei se, acho que foi uma tese, eu não lembro o trabalho que o senhor fez, se era uma tese, um artigo. Eu lembro logo que estava lhe conhecendo e falando que estava voltando a estudar, minha primeira graduação, e eu lembro que o senhor me falou isso. Eu fiz uma tese, eu escrevi uma página por dia no meu intervalo, porque eu tinha o meu trabalho durante o dia, dava aula à noite e não tinha muito tempo para fazer. Eu não lembro se era uma tese, o senhor pode me corrigir, mas eu lembro disso, que foi uma maneira de se organizar. E a gente falou aqui também com uma outra convidada que o tempo a gente tem que fazer, né, professor? A gente tem que encontrar o tempo, né? Se a gente quer alcançar um objetivo, a gente tem que criar tempo, não tem para onde correr, né? Exato. A gente tem, na grande maioria, né, professor, das pessoas que estão fazendo a graduação hoje que eu conheço, já tem família, esposas e maridos, filho, casa. Então, é uma rotina muito complexa para parar, sentar, fazer um trabalho. Então, o orientador também tem a sua restrição de tempo, então tudo tem que ser bem estruturado para que dentro do prazo começar com antecedência. Então, isso que o professor falou aí foi uma dica, foi só uma dica para vocês de como se prepararem e começarem a fazer TCC. Não deixem para a última hora, isso é muito importante, para depois não dar correria aí. Uma página por dia é a receita, né, professor? Dá para recuperar. Então, professor, agora a gente, acho que entramos nessa parte da faculdade João Paulo II, né, professor? Na nossa linha cronológica aqui. Tá muito bom nosso papo, tá muito interessante, tem muita coisa que foi reveladora aqui para mim, que que não fazia ideia de algumas coisas que o senhor falou aqui, e lhe conhecer nesse papo um pouco mais íntimo, né, um pouco mais restrito, a gente consegue às vezes conhecer, né, coisas que são da nossa realidade, que vão fazer parte, e às vezes a gente não faz nem ideia, né. Então, pra galera, eu acho que vai ser muito, que tá assistindo e vai assistir, vai ser muito enriquecedor, e com certeza. Espero que sim. Então, depois desses 15 anos aí de João Paulo, professor, de fundação, né, da instituição, como é que o senhor chegou lá, depois de sair dessa função de trabalho com instituição financeira, entrar no corpo de ensino, fazendo seu mestrado aí depois? Conta um pouquinho pra gente aí, pra gente conhecer também um pouco melhor como é que é o seu trabalho lá na João Paulo, depois de ter saído da Uniriter, né? Que o senhor foi professor lá primeiramente na Uniriter. Foi sua primeira experiência como professor, né? Uma experiência lá profissional, né? Uma experiência mais antiga, assim, na época do mestrado, né?
E foi bom também, naquela época eu fui professor, que a gente tem um estágio de docência na URGS, onde eu lecionei junto com alguns professores alguma disciplina na Universidade Federal. E o que aconteceu? Naquele momento eu vi uma situação assim, importante na minha vida, né? Eu tinha o banco que eu trabalho, né? Que eu acho importante. Eu trabalho no Banrisul, para quem eu já comentei. Não, pode falar, professor. Aqui a gente não tem problema com marca, né? Tá, a gente até quer que fale, porque daqui a pouco eles patrocinam o Ex-Jury aqui. Tá ótimo, né? É bom. E o que a gente faz? E é um trabalho que eu gosto muito, assim, a parte prática de aplicabilidade da nossa matéria, né? E eu já estava com uma questão que eu acho importante, não só o planejamento da vida, me planejei, né, ponto tanto de trabalho como plano só acadêmico, que eu decidi me dedicar no meu doutorado. E digo assim, doutorado é uma parte muito de pesquisa, muito forte, né? É difícil. E aí eu tinha saído um pouco da docência. E depois que eu terminei meu doutorado, alguns professores nossos em comuns, né? E era tem um professor que era professor da João Paulo em Passo Fundo, o professor Gustavo Castanha Machado, veio com essa proposta de vamos organizar junto com a direção, né, Associação Mantenedora, uma faculdade aqui em Porto Alegre. Aí fez o processo no MEC, né, de autorização, tem um processo que o curso tem que fazer, a mantenedora já era credenciada aqui, e a gente, numa conversa assim, com os professores, assim, foi ver o professor o mais heterogêneo possível, né? No sentido de que vocês não tenham, digamos assim, uma repetição doutrinária ou uma linha só de atuação. Isso que prega uma universidade e a faculdade nossa aderiu a essa proposta. A gente achou que era importante ter essa visão diversificada. E nesse processo a gente foi indo e tudo mais. O processo foi autorizado, né, no MEC em 2019, foi quando ele fez a abertura da faculdade. Naquele período, iniciei lecionando a disciplina que eu leciono para você, né, civil parte geral. Previamente a pandemia, né, professor? Previamente a pandemia. E esse meu colega, né, o Gustavo, ele tinha sido aprovado num concurso, né, ele é professor agora de Pelotas, na Universidade Federal de Pelotas, junto com o professor Wagner, que também ajudou muito o processo, que foi na Santa Vitória do Palmar, na FURG, né? Então, eu até deixo um abraço para eles, né? São profissionais que ajudam bastante, pode ajudar bastante, também contribuir aqui. Claro, tá convidadíssimo aqui. E aí tinha durante esse período, de forma interina, assumiu o professor Clóvis. Clóvis foi o primeiro nosso coordenador nesse aspecto. Incrível, o professor Clóvis é Clóvis Gorchevski é uma lenda. Assim, uma lenda, professor. E como o professor Clóvis é uma pessoa tem muitos compromissos também, né? Ele saiu e no final, eu assumi no final a coordenação da faculdade de 2020, né? Então, assumi ela em fevereiro e ganhei de brinde uma pandemia em março, né? Professor. Então, imagina. Foi um desafio, mas... algo inimaginável para todas as atividades, né, professor? Não teve ninguém que foi poupado nessa pandemia, né, professor? Ninguém esperava. E eu digo para vocês, nem o MEC esperava. Porque nós tivemos muita dificuldade de pensar como voltar a lecionar. Porque todo mundo acreditava que eu poderia ficar uns 15 dias talvez isolado e acabar. Não, mas a pandemia é um vírus vivo, né? Vai sempre andando, vai sempre se adaptando, mudando. E te digo, a gente demorou muito, porque a gente fazia... Para ter uma noção, o bom é que a gente tinha internet, né? A gente conversava com outros coordenadores de curso de Direito, com a OAB, com o MEC, pedindo orientações, o que eu vou fazer, vou parar o semestre. Por exemplo, peguem a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela se atrasou. Para quem não sabe, a URGS ainda está em 2022-2. Sim, professor. Eu tenho um colega que está lá nessa situação, passou por essa situação aí. Exato. Então, seu colega está atrasado, né? A tendência de regularizar só 2024, né? 24? Então, 24. Vamos torcer para que eles consigam também normalizar, né? Sim. E que nós fizemos? A gente recebeu uma orientação do MEC, né? No sentido de ver as aulas remotas e iam fazer todo um ajuste. Isso professor, eu desculpa fazer um parênteses, mas eu preciso fazer aqui. Claro. Como é que foi nesse processo? Eu acredito que o senhor... só uma lembrança, né? Para o senhor não deixar de tocar nesse assunto aí. A gente sabe que
existem inúmeras faculdades, né, aí que trabalham com o formato de cursos online, né? E o direito, anteriormente à pandemia, não tinha essa disponibilidade. Só para você integrar aí na sua linha cronológica, como foi essa transformação, né, para se fazer com que o direito passasse a ter aulas através da internet, né? Não é o mesmo formato de aulas gravadas e tal, mas só para o senhor fazer esse parênteses. Perfeito, aí, obrigado, né? Dizer assim, o MEC fez primeiro, o que a gente tem que ter muito cuidado? Todas as instituições de ensino tem que seguir parâmetros que o MEC define, né? O MEC fez um parecer no sentido de nós fazer aula assíncrona, no sentido perdão, a aula síncrona, né? Porque a aula síncrona é aquela aula que é gravada e você só assiste, né? Sim. E qualquer pessoa que quer fazer aula síncrona, tipo, é um EAD. Agora, a aula síncrona, que é aquela que o professor vinha com a conversa, podia interagir com o aluno, né? Foi uma disponibilidade que o MEC deu nesse período de pandemia, prorrogado até o final de 2021. Para que não parasse tudo, né, professor? Exato, a gente não podia parar, né? A vida tinha que continuar de uma forma, até a gente não tinha previsão de quando acabaria a pandemia ou não. Então o que aconteceu? A gente teve esse parecer, né? Conversamos com a mantenedora e com os demais coordenadores de cursos, né? Para poder fazer principalmente os professores de direito, né? E conversamos com nossos professores na época, assim, olha, vamos ter que se adaptar, vamos ter que ajustar, porque agora não depende só mais do professor ou do aluno, eu tenho que visualizar a forma, né, para o aluno. E também tem uma questão, um problema de conexão de internet, a gente não está preparado, equipamento. Sim. Isso foi a situação mais drástica que a gente sentiu nesse período. Mas como gestão, o que a gente fez? A gente fez a cadeira de práticas, para ter uma noção, que é fazer peça. Tinha como fazer audiência virtual, né, no Poder Judiciário. Isso também foi uma evolução, né, professor? Isso, foi uma grande evolução. O que eu digo assim, a pandemia teve coisas ruins, obviamente teve. Sim. Perdas de vida, a ausência de conexão ser-humano, né, nesse sentido presencial. Sim, o crítico da pandemia não se descarta, né? Não se descarta. Não se descarta. Mas ela trouxe grandes vantagens, por exemplo, como foi a telemedicina, que era algo que antes não era possível. Legalmente não era aceito. Nos transformou na nossa relação, né, professor? Parece que quem não era habituado a trabalhar e interagir virtualmente foi arrastado lá para dentro, né? Isso foi. Existem essas desvantagens. Existem, a gente sabe disso, né, professor? Que o mundo virtual é um mundo muito complexo ainda e tem muito a se melhorar, né? Inclusive em questão de legislação e tudo mais, né? Claro. Mas a gente foi levado para lá e facilitou muito. A gente está aqui graças à internet, né, professor? Exato, graças a Deus nós podemos conversar com o mundo inteiro, né? Falar de várias possibilidades, né? Nossa experiência local, regional e poder contribuir. Mas o que aconteceu? Então, o MEC meio que caiu por terra aquelas impossibilidades, né? Tanto que existe possibilidade de se inscrever um curso de Direito EAD que estão escrevendo, né? Várias faculdades estão, mas o MEC não aprovou 100% EAD. Até o MEC agora está fazendo uma reavaliação. Até que, quem sabe, o Brasil teve uma troca, né, de governo federal. Estamos trocando ainda as lideranças de cada instituição, né, cada ministério, e estamos reavaliando os seus estudos. Então, o que eu digo para você, assim, o estudo 100% direito EAD, eu acredito que não vamos ter novidade tão cedo. Vai ter um período de maturação de conversa ainda. Perfeito. Mas pode vir a acontecer, né? A gente não sabe, ainda está em período de avaliação. Sim, é mutável isso, né, professor? Não se restringiu mais, né? Não se restringiu mais. O que eu imagino no futuro talvez seja uma educação híbrida. Por exemplo, é uma possibilidade, né? O curso do direito já é presencial. Eu posso ter uma carga horária remota, né? Mas eu acredito que a tendência vai ser esse do ensino. Talvez, por exemplo, pegue em medicina, posso ter cadeiras remotas mesmo, mas talvez alguma questão prática é importante ter presencial. Claro, né, professor? Isso é imprescindível. Sim. Esse contato, né? Porque, como o senhor mencionou aqui, né? O EAD para aula gravada, com a participação,
Gravada não, né? Uma aula ao vivo, né? Uma aula ao vivo para aula gravada, existe um abismo de diferença, né, professor? Perfeito. A gente consegue interagir com o professor. Claro que nada vai substituir o presencial, né, professor? Não. Mas, nossa, dá uma tranquilidade, dá uma facilidade, uma acessibilidade que às vezes no presencial não é fácil alcançar, né? Verdade. Não, show, professor. Eu acho que foi essa etapa aí de aprimoramento. A gente teve uma participante, uma colega aqui, e ela começou a estudar na faculdade logo que saiu a pandemia. Que saiu não, né? Que estourou, né? A pandemia, começou a pandemia e a faculdade João Paulo e as outras instituições aí, principalmente as privadas, né, entraram em um consenso, essa regularização com o MEC para poder fazer online. Teve muita gente que começou lá, praticamente 2 anos. Ela falou pra gente aqui que quando ela chegou na faculdade, tinham colegas e na plataforma de uso, né, para ter aula online, ela chegou na faculdade e tinham muitos que não tinham nem foto, né, para se identificar, e foi conhecendo pela voz. Exato. Colegas de 2 anos, né, de curso, e aí chegou na faculdade, tu fulano, tu ciclano. Então ela começou 2 anos estudando, participando, fazendo trabalho, prova, e só conheceu depois de 2 anos por conta da pandemia, né? E aí, professor, então o senhor chegou, fez toda essa adequação, assumiu depois do professor Clóvis, que também está convidadaço. Professor Clóvis, quando tiver oportunidade, por favor, eu gostaria de tê-lo aqui nessa o professor, eu poderia dizer que é o melhor contador de histórias que eu já vi. Ele é um contador de histórias perfeito, né? E aí seria uma oportunidade maravilhosa tê-lo aqui também. Ele saindo da coordenação, o senhor entrou. E aí, professor, como é que foi isso? É todo um processo administrativo, gestão, né? Onde que a gente fez? A gente tem projeto, tem linha de atuação, linha de campo de atuação, né? Uma pressão que eu tinha eu digo assim, primeira linha que eu tive que modificar meu plano no sentido de pensar de uma manutenção. O que eu vou fazer no direito em relação a uma era de pandemia? Nossa, então eu tive que mudar várias situações, porque eu vou lhe dar um exemplo, a gente tinha muita dúvida de trazer semana acadêmica, se não tinha, fazer graças a Deus consigo fazer online, consigo trazer pessoas fora do país, né, externa, né, com convidados, teve esse benefício. Sim. Mas o nosso maior problema dos professores foi como a gente fazer uma avaliação continuada, né, então foi o primeiro ano de desafio. E fora que nós vivíamos, vejam, nós tínhamos uma crise econômica forte, né? Ainda mais que começou a aumentar o preço durante a pandemia. Em 2021 tivemos sucesso, êxito, tivemos uma abertura de turma, né? Acho que o pessoal estava um pouco mais adaptado a esse mundo de aula remota. E demos continuidade ao nosso projeto da faculdade, João Paulo. Viu como começou as questões da vacinação, né? Isso foi um passo importante. Mas mesmo assim a gente conversava muito com as instituições de ensino e muitas foram. A gente chegou a um consenso mais conservador, esperar, quem sabe, ter as doses completas para pensar num eventual retorno ou não. A gente foi muito conservador as faculdades, por quê? Porque a gente, vejam, é uma situação totalmente nova, a gente não sabe se daqui a pouco a vacina durar. Quanto tempo duraria a vacina, né? Sim. Até hoje se fala de ter uma 5ª dose, saiu notícias agora que estão sendo avaliados, né? Então é uma situação totalmente ainda nova. É uma realidade que está aí, né, professor? Exato. Vocês foram desbravadores, todas as pessoas, independente onde estiveram locadas, fazendo suas atividades, foram desbravadores para desenvolver seu trabalho, desenvolver como vai implementar, como vai se colocar, como vai aparecer, se manter vivo, né, professor? Exato. Se manter vivo. Não vital, né? Não indivíduo se manter vivo, mas a sua estrutura pessoal para mantê-la viva, né? No mundo do jeito que estava, né? Porque não era só aqui no Rio Grande do Sul, não era no Brasil, não era no continente americano, não, era no mundo. Onde eu fosse, eu estava fadado a me deparar com uma situação onde eu tinha que me redescobrir, né, professor? Exato.
e continuar atuando. A gente precisava, a gente não tinha como parar. O mundo tinha que continuar. Sim. O mundo não parou em 2 anos. A gente teve que continuar trabalhando, continuar buscando outras formas de realização. Então, 2021 foi um ano que a gente sentiu um pouco mais tranquilo na aula remota, mas seguimos mais conservadores, toda uma questão de um retorno presencial. E tu vê, chegamos... Nós conseguimos na faculdade abrir a primeira turma, foi noturna de Direito, né, no segundo semestre, então foi bom, quer dizer que já estava tendo uma grande recuperação econômica do país e das pessoas, né? E chegou 2022, que foi o ano que nós retorno presencial. Então, o que eu digo para você? A gente teve todo um trabalho, arcabouço de se preparar, né? Conversar com os professores. A questão que a gente sempre, quem começou em 2022, sempre que a gente começou com máscara, depois começou a ficar sem máscara. Eu lembro disso. Né? E a gente teve toda uma situação digamos assim, de tentar conciliar realidades, né? Sala de aula, espaçamento, questão de cuidados de higiene pessoal, né? Mas foi, graças a Deus, foi uma grande viravolta que nós tivemos na nossa vida. Nós começamos a se preparar e ter um bom reencontro. Então, conseguimos aprimorar com professores, que estamos a grupos de estudos, já trouxemos aos nossos monitores da faculdade, começamos a implementar situações que a gente viu que era mais possível, porque o que a gente tinha comumente, assim, pensando como ser humano, como pessoas. Na pandemia, a gente dirigeu o que tem que dirigir do aluno, né? De matéria de aula. Não podia dirigir nada além. Por quê? Porque, imagina, tu tá na tua vida, tu tá vivendo sempre um risco e como é que eu vou continuar? Então a gente começou agora a fazer, por exemplo, a gente tem muita possibilidade de ações. O MEC veio uma reforma interessante, que é a curricularização da extensão universitária, onde nós vamos fazer projetos que se reflitam na sociedade. Então a intenção agora do 2022, primeiro foi a gente observar o nosso público, como nós vamos reagir nesse mundo retorno presencial. E agora, no segundo semestre, a gente já começou a implementar atividades. Sim. Como eu falei para vocês, monitoria, a semana acadêmica presencial. Vamos fazer agora um outro retorno presencial. Estamos tendo essa sinergia dos professores para poder fazer uma organização um pouco mais adequada, né? A nossas premissas. Por quê? A gente sempre bateu a tecla de que o nosso ensino tem que ter um desenvolvimento pessoal na realidade de vocês. Se você está falando aqui como jurista, tu tem que sair daqui apto a poder resolver situações das pessoas. Então a gente pensa na prática que vocês vão praticar muito mais. Meio que spoiler que a gente fala da faculdade. Vamos lá, e pode dar spoiler aí, professor, não tem problema. Mas vocês vão gostar muito, assim, a gente vai ter muito mais interação, vamos ter muito mais grupos de estudos, vamos ter maior propostas de integração. Então, o que eu digo para vocês, a comunidade pode vir conversar conosco, com os professores, com a coordenação, que eu sinto assim, esse ano é o ano que nós vamos ter das ações, né? Tudo que a gente construiu vai ser demonstrado pelas nossas ações agora. Não, professor, vão lá conhecer a João Paulo, que ela é sensacional, é uma instituição maravilhosa. O acolhimento, desde o pessoal da portaria, a gente é bem acolhido lá. E eu não, como eu disse, né, professor, aqui a gente não tem merchan de ninguém, não tem, eu tô falando aqui por vivência e experiência própria, assim, desde a portaria a gente é bem recepcionado, o pessoal da administração nos recepciona bem. Então, assim, eu nem tô falando como estudante, né? Sim. Como acadêmico, eu tô falando como o senhor acabou de mencionar. Como comunidade, se vocês quiserem conhecer a instituição, vão lá, vocês vão ser muito bem acolhidos. Isso vocês podem ter certeza. Pode ter certeza, são muito bem-vindos, sim. É muito boa a instituição, professor. E eu notei, professor, isso. Eu comecei já na fase presencial, tinha aula online também, né, na minha grade curricular, por conta dessa evolução, né, de poder ter juntamente a presencial e a retomada da pandemia, quando eu ingressei na faculdade. E eu notei essa evolução como acadêmico da João Paulo, de que a gente foi se desvencilhando da máscara, a gente foi evoluindo junto com a sociedade e com o mundo todo, né? Exato. A gente foi se desvencilhando da máscara, a gente começou a ter departamentos de acolhimento
para os acadêmicos na faculdade que pela pandemia não eram possíveis, como atendimento psicológico, tinha a questão de ética da professora Camille, até fiz um convite para a professora Camille vir aqui falar de moda, que é a especialidade dela, da professora Camille, a senhora tem que vir. e a gente começou a ver essas evoluções, assim, ter mais acesso a parte de coordenação da faculdade, assim, de poder conversar, ter reuniões. Então, eu senti essa evolução. Bom. Eu senti muito essa evolução aí. E a João Paulo também é uma escola que tem um convênio com a SBM, né, professora? Sim, perfeito. A gente fez um convênio com a Escola Superior da Brigada Militar, né, onde a proposta também é assim, vejam, o pessoal... Vou dizer uma questão que tu falaste de uma convidada anterior aqui, né, que falaste que começou a querer fazer direito, cursar por causa de concurso, né? Sim. O direito está inserido em todas as áreas de concurso, né? Principalmente direito público, tu vai ver bastante constitucional, administrativo, sim. Né? E a nossa proposta, assim, vejam só, a gente com a SBM, a questão de fazer uma qualificação da pessoa que ingressa como soldado na brigada, né? E que almeja fazer um concurso, daqui a pouco um concurso como capitão, né, que precisa de ensino superior em direito, né, e o nosso maior desafio foi esse. Então, antes que a gente fez, a gente conversando com a SBM aqui, e cito o nome, por exemplo, do Major Diogo Franco, que é uma excelente pessoa, nosso grande canal de locução. Venha nos visitar, Major, venha nos visitar. Não, a gente fez todo um projeto visando essa questão de adequação, né, pegar principalmente o material que eles caem de avaliação, né, sim. Nos seus editais, e também dar uma ênfase para eles durante a nossa matéria, né? Vocês vão estudar tal área, tal tema, que tem muita conexão, então assim, a gente consiga fazer uma boa sinergia. Sim. Dar uma boa preparação para eles já preparando na graduação. É imprescindível, então, né, essa sinergia aí. E tem muita gente que faz lá não para atuar com o direito, né? Tem também, muitos colegas militares que buscam ascensão na carreira militar, né? Com o direito, né, professor? Também, perfeito. Tem muita gente que vai buscar a sua ascensão. Tem pessoas que são familiares, né, que vêm cursar, também já tá na área e querem ver um outro aspecto. Porque o que a gente faz, vejam só, isso é um movimento das escolas, né? Vou te dar um exemplo. Peguem a Fundação do Ministério Público, né? Ela é voltada... Obviamente ela dá o curso de Direito, mas ela tem ênfase na questão do Ministério Público, né? Sim. Nós temos essa ênfase na questão da área do servidor público também, mas o que acontece? Mesmo sendo ênfases específicas, a pessoa não deixa de ver a outra área. A pessoa começa a ver o lado da advocacia, vê o lado do Ministério Público, vê o lado da magistratura... Então, defensoria pública. Então, a gente vê todas as gamas. Então, a gente que é a principal função da graduação. A função da graduação é nós. Muito obrigado. Não, professor. A função da graduação é te ampliar as possibilidades. Tu vê, a gente começa pensando que eu vou fazer tal área, por exemplo, vou começar advogado de tal nicho, né? E depois eu vejo que eu consigo seguir outros nichos. Então, é uma grande experimentação, uma grande vivência, né? Sim. Então, nessa jornada que vocês têm, então a gente preparou essa proposta para eles, né, no sentido de obviamente direcionar, né, que é o que eles têm ao mesmo, mas também já conhecendo um outro lado. Sim, sim. Então é muito importante. Não, isso. Muito bom, professor. E eu queria fazer mais um elogio aqui para o senhor, professor, que acredito que isso vai... Até brinquei aqui com a doutora Deise quando esteve aqui, que a gente falou sobre que as instituições elas não são voltadas a preparar o operador do direito para trabalhar como administrador de uma empresa, né? Que por conta da grade curricular, tá? Até brinquei com ela, né? Deixa isso para as mentorias, para os cursos aí pós, né? Depois da formação, para que o senhor no caso, né? Que é o nosso coordenador de curso, não visse essa questão de administração para botar mais uma matéria na grade curricular. Até brinquei com ela sobre isso, né? Não deixa o meu professor ouvir. Se ele ouvir isso, ele vai colocar uma questão de administração, porque ele é ligado diretamente com a questão financeira, né? Com as instituições financeiras, então ele sabe da importância da administração, né? E aí eu disse, se ele ouvir, vou botar isso na grade curricular, aí nós vamos ficar mais loucos ainda, né? Então, professor, o elogio que eu queria fazer ao senhor e à faculdade
é que é minha primeira graduação especificamente, né, professor? E eu conheci o direito, me apaixonei pelo direito, pela convivência e tal. Só uma adendo, tu falaste agora da tua visita. Claro, advogado é fácil da cadeira. A gente tem uma cadeira eletiva sobre então, vocês vão. Não adiantou correr, né, professor? Não adiantou correr. E aí, professor, o que eu queria elogiar, né? Eu já fiz cursos técnicos de outras áreas, né? Mas o que eu achei muito interessante na faculdade João Paulo, e eu espero, sinceramente, de coração, que todas as instituições sejam assim, e que todos que estejam nos assistindo, se não for, busquem conversar com essa coordenadoria para isso, a conexão entre as matérias. Eu acho, João Paulo, e aí eu tô falando baseado em cursos técnicos que eu já fiz, professor, eu acho sensacional. Eu tenho 2 cursos técnicos, né, professor? Depois que eu saí do ensino médio, então a minha propriedade de estar lhe falando isso é referente a... Também existem conexões, né, nessas matérias do curso técnico, mas eu acho muito interessante que, assim, eu tô vendo direito civil, aí direito de processo civil, o professor Pamplona, que também é um excelente professor, um excelente profissional, né? Aí ficou a professora Ângela de direito civil, que o professor Pamplona passava na aula de processo civil e falava, claro que são matérias ligadas, né? Logo eu já estava vendo algo do processo civil no direito penal com o professor Éder. Então, assim, eu era muito conexo à grade. A grade é muito conexa não sei se propositalmente a matéria por si só já faz essa conexão, ou se vocês trabalharam, e se trabalharam, eu acredito que muito nisso, para que ela existisse essa conexão. É maravilhoso, assim. Facilita pra gente estudar, facilita pra gente fazer essas conexões. É muito bom. Isso é um elogio que eu queria fazer, professor. Agradecemos o elogio e, tipo, assim, como vocês vão dizer em uma situação, existem as DCNs no MEC, né, que é Diretrizes Curriculares de Ensino, né, normativas, de cada faculdade, existe do direito. O que eles exigem? Exigem cadeiras que são obrigatórias, que eu tenho que mencionar no meu currículo. Normalmente as clássicas, direito civil, direito penal, tributário, certo? As disciplinas que são eletivas, né, que poderiam constar, mas eles não dão uma seriação. Por isso que quando vocês forem, dependente da faculdade, forem escolher, deem uma olhada no currículo, vê que todas as faculdades têm um currículo um pouco diferenciado. Talvez de uma região como outra, né? E o que a gente fez? A gente pegou, ao analisar esse currículo, né? E como é que funciona academicamente falando? Eu sou o coordenador do curso, eu tenho uns professores que são o meu conselho, né? Que é o NDE, Núcleo Docente Estruturante, que a gente repensa a faculdade. A gente pensa em estratégias de atuação. E para a faculdade lá é eu, a professora Ângela, a professora Ana Tércio, o professor Clóvis, a professora Cristiane Catarina, né? Só fera, hein, pessoal? Só fera aí. E depois o conselho dos professores que a gente aprova, né? Então a gente fez essa aprovação do currículo. Sim. O currículo, então o que a gente fez? A gente conseguiu fazer essa conexão. E é importante para vocês, tanto que, como tu falaste, tipo, tu conseguiste fazer uma disciplina e se conectou a uma segunda e uma terceira. Olha que interessante. Então, muito bom. É isso que faz o aprendizado, né? Ser útil, né? E evolui muito rápido, né, professor? E tu vai evoluindo rapidamente. Muito rápido. Então tu já tem conceitos básicos, que daqui a pouco estão falando conceitos intermediários, conceitos avançados. Então, essa conexão é fantástica. É o que a gente tentou fazer currículo para vocês, né? Falando aqui, parece muito simples, né, professor? A evolução rápida. Mas o que eu quero chamar atenção para isso é pesado. Tem que estudar. Com certeza. Tem que estudar muito, muito, muito. O currículo é muito conexo, mas tem que estudar, te força muito a estudar, te força a entrar na matéria. Então, enfim, não é... Tá bonito aqui, né? A gente falando, parece ser fácil, mas é muito pesado. Mas, professor, tem uma coisa. Já conversei com outras pessoas de outras instituições, com provas que a gente faz, né? Com material didático que a gente tem e trabalha na faculdade, né? Advogados já, todo mundo fica surpreso com o que a gente evolui, porque o conteúdo é muito avançado. A gente já entra
já entra pegando fogo. Falando um português mais simples aqui. E a gente, às vezes eu já entrei em conversas de assuntos que antes de começar a faculdade, eu tô recém no começo, não fazia nem ideia. Assim, linguagem técnica, processos, como funcionam, e dentre outras coisas técnicas do direito, que muita gente viu lá pelo 4º, 5º, 7º semestre, e a gente já tem uma ligação muito boa. E essa é a nossa premissa da faculdade. Quando nós pensamos no curso aqui da Faculdade de Direito, né? A gente pensou na seguinte regra: vamos fazer vou dizer assim, em 2019, né, teve uma premissa, né? Em 2020 a gente fez uma primeira adaptação, um ajuste curricular. Por quê? Porque a gente enxergava a necessidade desse novo mercado. As pessoas têm que estar mais conectadas. Vejam, tu que está no início da faculdade, já tem uma noção muito boa de processo, que talvez alguém só tenha no final, já vai ter muito vantagem num processo seletivo de estágio. Sim. E o mercado exige cada vez mais esse conhecimento precoce de prática, né? Claro, a gente não pode abandonar a teoria. Tanto que tu vê, até na teoria de fácil conexão, né? Vocês têm claro. Ciência política, sociologia, para depois ingressar a economia política, que envolve duas áreas também conexas. Veja como tem uma sequência lógica, né? Não, e tá tudo ligado, então, né, professor? Tá tudo conexo, né? E isso é muito bom. Então, a gente está formando vocês como cidadãos, né? Cidadão como juristas e como profissionais qualificados. Então, que eu digo para vocês, sim. Procurem o máximo possível de prática, dessas conexões, e que vai ter um resultado cada vez melhor no mercado, né? Então, é uma situação que vocês analisam, vocês pensam na questão da prática, do resultado. Sim, professor, é muito bom. Eu achei excepcional essa logística curricular que vocês tiveram aí. Foi. E é isso, a gente prepara vocês já para a prática desde o início, né? Vocês já são praticamente juristas, né, atuantes, já fazem a contribuição de conhecimento, né? Vai adquirindo cada vez mais. Não, sensacional. Voltando, professor, aqui a questão da instituição. É isso, professor, que o senhor gostaria de trazer para nós aí sobre João Paulo? Alguma outra informação específica que o senhor gostaria de... O professor Fernando, o diretor Fernando, que é o carro-chefe, né, da João Paulo, também convidado para vir aqui contar um pouco da história, né? Ele já soube um pouco da história antes de entrar na faculdade, pesquisei. Né, contando um pouco da história, mas eu acho que é uma oportunidade legal também de divulgar, né? Que eu digo assim para vocês, assim, que eu acho que é importante, hein? A faculdade João Paulo II tem uma premissa muito boa que a gente fala assim, vocês já viram falar esse termo de estudo, de análise, de administração, quando ele fala muito da storytelling, que é a jornada, né? Então, o que a gente fez? Nós preocupamos muito com o nosso contato, fica uma faculdade, tem um contato muito forte com os alunos, tanto que eu digo assim, vamos ter uma surpresa, uma situação bem interessante, nós tivemos numa semana acadêmica, maravilhosa. Nós convidamos alunos para poder participar, falarem, por quê? Porque acadêmico também faz parte de uma profissão, estudar, um preparo, como é que eu faço para concurso, para minha área, o que eu escolhi. Então, o que eu digo para vocês, a gente tem um vínculo muito forte. Por quê? Porque não existe professor sem aluno, não existe aluno sem professor. Por mais que seja autodidata, como o pessoal comenta, eu peguei algum material de alguém, preparou para estudar. Sim, por isso que eu digo que não existe a pessoa 100%, só eu estou aprendendo sozinho. Tá integrado, né, professor? Tudo integrado. Tá integrado. E nesse ponto, eu agradeço muito a mantenedora. Falo aqui na qualidade do diretor Fernando, né, nosso carro-chefe, como comentado Michel, de proporcionar essa realidade, de nós poder participar, de interagir, de poder cada vez estar mais próximo, né, conectado com essa realidade. Então, que eu digo assim, como instituição, a gente preza muito essa conexão. Sim. Vamos tentar, claro, tudo dentro dos limites da ordem, claro, da necessidade que a gente precisa, porque o que pauta é isso, assim, vocês são o nosso reconhecimento, nosso sucesso, né? Quanto mais vocês forem melhores na medida de ordem, melhores em se formarem, melhor é para nós, porque a gente sente o dever cumprido, né? Sim, a gente acaba sendo a referência, né, professor? Vocês são a referência, eu tenho certeza que, assim como eu sou
digamos, o legado de alguns professores que eu tive, vocês vão ser nosso legado e vocês vão construir novos legados e vão indo, né? Então é muito importante isso. Não, tá? professor, sensacional. Eu fico muito feliz de fazer parte dessa história e fico muito feliz de alcançar, né, esse objetivo que eu coloquei na minha vida de me formar com pessoas em que eu depositei tanta confiança e estão me dando esse retorno. Então, eu não posso... E como o senhor me conhece, né, professor? Eu sou uma pessoa que eu gosto de ajudar o próximo, né? Ajudar os meus colegas, ajudar pessoas que eu não conheço, fazer o bem sem olhar para quem, né? Exato. Então, assim, eu acho que isso não é fazer média, não é fazer... porque está na sua presença, até porque falei com pessoas que não estão na administração, pessoas que são acadêmicas, professores pessoas que se formaram em outra universidade, que nem a doutora Deise se formou na Unicinos, né? Então, assim, é totalmente desconhecido para elas, se formou numa universidade, que é um negócio diferente da faculdade, né? Então, eu acho que é um trabalho social da minha parte, de revelar, divulgar dos benefícios que a gente tem fazendo parte dessa história do João Paulo, né, como um acadêmico de direito, e dizer né, que as pessoas devem conhecer, e se tiverem dúvida, né, de ir para João Paulo, pode ir de olho fechado, que procure o professor, me procurem lá, que eu, longe das câmeras, eu também falo isso aí, professor. Que bom, não sei. E a tecnologia tipo cara desse sentido, que o que tu faz já sempre fosse uma questão muito boa, assim, tu é uma pessoa que eu digo inquieta no sentido de buscar algo a mais. Eu notava isso no início da aula, isso é bom. Excelente, então que bom que tu pega, transmite, é um elogio teu, ex-júri, nesse projeto maravilhoso, que eu tenho certeza que vai ter um crescimento muito forte, né? E aquela questão que eu digo, que assim, é a questão tudo é nosso esforço pessoal. Então, o que a gente imprime aqui, a gente vai imprimir no segundo dia, e cada vez a cobrança é muito maior. Então, fico feliz que tu vê, né? E obrigado, espero que tu tenha uma trajetória tão forte quanto a gente tem aqui. Tá? Não, show de bola. Professor, a gente tá num papo maravilhoso aqui. E eu vou deixar aqui pra galera assim, ó. Nós vamos fazer essa apresentação aqui desse nosso episódio em duas partes. Nós vamos fazer dessa parte inicial aqui, onde o professor falou dessa parte acadêmica. E aí nós vamos fazer a segunda etapa. Obviamente que nós vamos dar sequência aqui, mas nós vamos fazer em duas partes, porque nós temos algumas coisas importantíssimas para falar da ordem. Então, para não misturar os assuntos, né, professor? Claro, eu acho que a gente vai seguir aqui. Vejam a segunda etapa aí, depois o especificidade, ordem, né? Exame da ordem, mas